Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez estamos aqui, nessa quarentena, e a oportunidade que nós temos de partilhar um pouco da palavra de Deus, de conversar um pouco sobre aquilo que é a nossa fé, e também partilhar um pouco sobre este momento que nós estamos aí vivenciando, Eu queria que os irmãos pudessem deixar aí, um alô. Deixa aí o seu alô, deixa o seu comentário aí dizendo como é que você está vivendo esse período aí da quarentena, esse período afastado. Eu estou vendo aí, se eu não estou enganado, Cícero Cardoso está assistindo. Cícero, eu peço a você que, se possível, você acompanhe o vídeo lá do aspirantado, que Renato está fazendo, que é sobre a formação. Eu não sei se você está lá no aspirantado, Então dá um pulinho lá e vai lá acompanhar, tá certo? Com o Renato. Boa tarde, Dorinha, para todo mundo que está chegando aí, boa tarde. Como é que está o som? Alguém pode escrever um comentário aí para me dizer como é que está o som. Nós iremos falar um pouquinho hoje, porque as pessoas estão dizendo, chegou o apocalipse, Tem gente dizendo aí que já é o fim do mundo, que o fim do mundo chegou, que é o apocalipse. Meus amados irmãos, nós precisamos ter muita cautela. Eu fui limpar o óculos aqui e acabei sujando mais ainda. Nós precisamos ter muita cautela naquilo que diz respeito à nossa fé e naquilo que diz respeito às consequências ou às ações que o mundo vai vivenciando, Em todo o período da história humana sempre existiu alguma coisa, alguma catástrofe, alguma coisa desse gênero aí. Então, vamos lá, vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, Senhor, nossos lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos e socorrei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria que você pudesse pegar a sua Bíblia aí, no capítulo 9 do Evangelho de São João. Capítulo 9 do Evangelho de São João. E eu também queria que você pudesse pegar a sua Bíblia na carta de São Tiago. Você já deixa marcadinho aí, carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 1. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 12. E a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 5. Nós iremos partilhar um pouquinho sobre essa pergunta que está aí na tela. É o Apocalipse? Deus está nos castigando? Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos refletir um pouco sobre isso. Esse evangelho que eu vou ler é o evangelho de amanhã, domingo, quarto domingo da quaresma. Por incrível que pareça, meus irmãos, amanhã é considerado o domingo da alegria, O domingo da alegria, que dentre os 5 domingos da quaresma, existe aí o penúltimo domingo, o quarto domingo, o domingo da alegria. E você pode dizer, como é que nós vamos viver o domingo da alegria na situação que está o mundo, no colapso que causou o Covid-19 no mundo? Meus amados irmãos, a alegria do Senhor, ela é diferente da alegria do mundo. A alegria do mundo, ela acontece quando nossos instintos, nossos sentimentos estão sendo
exercitados, né? Por exemplo, tem pessoas que se sentem muito felizes assistindo um filme de comédia, tem pessoas que se sentem muito felizes comendo um chocolate, tem pessoas que se sentem muito felizes comendo, não sei, um belo pudim de leite. Ou seja, essas alegrias são alegrias passageiras, são alegrias do mundo, né? Que ela depende de alguma ocasião ou de algum sentimento que nós estamos tendo no momento. Mas a alegria do Senhor é diferenciada. A alegria do Senhor, ela não depende de circunstâncias humanas, né? Ou pelo menos temporal, para ser realizada na nossa vida. A alegria do Senhor, ela vai além dos sentimentos. Ela é algo que já está dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, de maneira tão compactada que mesmo nós passando, né, mesmo cada um de nós passando por situações de angústia, de sofrimento, de dor, mesmo assim nós podemos ser a alegria. Por exemplo, São Francisco de Assis dizia que a verdadeira alegria era sofrer por Jesus. Veja, a verdadeira alegria do cristão é sofrer em causa do Evangelho, ou seja, sofrer por Jesus. Então, peço a vocês que compartilhem esse vídeo aí e vamos vivenciar esse momento. Eu sei que é difícil, eu também estou sofrendo muito, né? Eu não posso estar indo para as coisas que eu frequentava, principalmente as coisas da igreja. E isso é angustiante, isso nos faz sofrer, isso nos faz cair muitas vezes até no desânimo. Mas é exatamente o que eu vim fazer aqui hoje, tentar, pelo menos aí tem 6 pessoas me assistindo, que essas 6 pessoas que me escutam agora puderem compreender que nós não podemos entrar em pânico, como está dizendo aí Gilvan, né? Sem pânico, porque Deus está na frente de tudo. E isto é de fato uma verdade, Gilvan. Deus abençoe, muito, muito bom essa sua colocação. Sem pânico, porque Deus está na frente de tudo. E eu confesso a vocês, às vezes quando nós vamos vendo as notícias, a gente vai se angustiando e às vezes a gente vai querendo até entrar em uma crise de ansiedade. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é quem nos garante a vitória. Então veja, estamos no Apocalipse, Deus está nos castigando. A pergunta da live de hoje é essa. Então, o Evangelho de amanhã, João capítulo 9, versículo 1, nós vamos até o versículo 5, né? O Evangelho de amanhã até o 41, mas nós não vamos até o 41, vamos até o versículo 5, que diz assim: ao Jesus passar, ele viu um homem cego de nascença. Então o homem tinha nascido cego. Aí, quando Jesus passava junto com os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou? Ele, o cego, ou seus pais, para que nascessem cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo. Sou a luz do mundo. Jesus está dizendo: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Meus amados irmãos, está um calor aqui tremendo, viu? Tremendo. Que calor. Então veja, Jesus e os seus discípulos encontraram um homem que era cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus diz no versículo 3 do capítulo 9 de São João, Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestas as obras de Deus. Ou seja, muitas vezes nós caímos na tolice, influenciados por uma mentalidade apocalíptica. Eu tenho visto aqui na internet centenas de pessoas compartilhando, dizendo que é o início do apocalipse, que é o fim do mundo que chegou e coisa e tal. Meus amados irmãos,
A fé católica, ela é simples. Ela diz que o Apocalipse vai chegar um dia, vai chegar. Ela fala de que de fato haverá um fim para a história humana, aqui haverá. Só que a igreja é muito madura e muito sincera para dizer para os seus filhos, olha, vocês precisam viver como se vocês fossem a geração do último tempo, né? Ou seja, nós que estamos aqui temos que viver como se nós fôssemos a geração do último instante. Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar em qualquer dia. Jesus pode voltar a hora que ele quiser. Existem alguns protocolos, quando eu digo protocolo, eu falo de algumas evidências bíblicas que vão dando algumas setas de como será o fim do mundo. Existe, de fato, algumas evidências de quando e como acontecerá o fim do mundo. Quando, não no sentido de saber o dia, não no sentido de saber qual tempo, qual momento, mas quando no sentido de dizer que existem algumas coisas, segundo as características bíblicas, que precisam acontecer para que o fim do mundo chegue. Então, Rose Barbosa compartilhou o vídeo aí, muito obrigado, Rose, Deus te abençoe, compartilha mesmo, né? Então, como eu estava dizendo, existem algumas características para a realização final, né? Então tem alguns pontos, eu não vou tratar disso agora, né? Eu só gostaria de dizer que, assim como os apóstolos perguntaram a Jesus, quem foi culpado para que aquele homem nascesse cego? Esse homem aí do capítulo 9 de São João. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Não querendo entrar em crítica aqui com alguns irmãos, né? Eu digo irmãos pelo fato de fazermos parte da mesma comunidade humana, mas não irmãos pela mesma fé, porque a fé é bem distinta. Mas alguns espíritas, eles chegam a dizer que aqui nesse capítulo 9 de São João, versículo 2, quando os apóstolos perguntam a Jesus se quem foi que pecou, se foi o homem que nasceu cego ou se foi seus pais. Para que ele nascesse cego, consequentemente, se pergunta se ele teria pecado. Então ele teria pecado quando? Em que momento? Em que hora? Né? Aí os espíritas às vezes usam esse versículo para atestar que existia uma vida anterior e por isso os apóstolos perguntaram, mestre, quem pecou? Ele, para que nascesse cego, ou os seus pais? Né? Então, isso era uma mentalidade que existia antes de Jesus, né? Uma mentalidade que existia antes, porque eu não separei aqui a passagem bíblica, mas no livro do Deuteronômio, diz que Deus se vinga da iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, que Deus castiga os filhos por causa dos pecados dos pais, né? Então, os discípulos de Jesus, baseado nesse contexto do Antigo Testamento, que os judeus, o costume da religião judaica era essa, de pensar que Deus vingaria os filhos por causa do pecado dos pais. Quando, na verdade, nós podemos ver no decorrer da história da salvação que não era isso. Por exemplo, uma mulher que era estéril. Eles consideravam na antiguidade que essa mulher era maldita e que ela tinha cometido algum pecado, por isso ela era estéril. Por exemplo, você vai lá dar uma lida no livro de Jó. Todo o livro de Jó vai falar de que Satanás ele foi até Deus e disse, olha, eu estava dando uma volta sobre a terra e Deus pergunta, tu viste o meu servo Jó, como ele é bom, como ele é temente, como ele é justo, como ele se afasta do mal? Aí Satanás diz, também o Senhor, né, também você dá tudo a ele, também ele tem tudo. Então, por isso que ele é fiel a ti, por isso que ele te serve, por isso que ele... Aí Deus vai e autoriza Satanás mexer com a vida de Jó, tirar os filhos, tirar a esposa, tirar os bens de Jó, tirar a saúde de Jó, né? Ele até joga uma lepra sobre Jó, né? Mas Deus diz, não tire a vida dele. Então, consequência disso, os amigos de Jó começam a dizer, a passar na cara de Jó, olha, tu não és tão justo como tu pensavas que eras. Tu não é tão justo como a tua fama se espalhou.
porque se tu não tivestes pecado, tu não estaria passando por isso. Ou seja, a mentalidade judaica é de que qualquer coisa que acontecia na vida da pessoa de mal, era Deus que estava fazendo, era Deus que estava realizando o mal para castigar por causa do pecado. Então, meus amados irmãos, quando Jesus diz aqui para os discípulos que nem ele, né, já mostrando que não existe uma vida anterior, nem ele, nem seus pais pecaram, mas ele diz, nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele seja manifestada as obras de Deus. Ou seja, meus amados irmãos, esse coronavírus, por exemplo, que está alastrando a humanidade toda, que está levando a humanidade toda a esse caos, ele não é consequência, ou melhor, ele não é castigo de Deus para que Deus fosse jogar esse castigo, esse flagelo, simplesmente para punir o pecado dos homens. Não, meus irmãos, olha, apesar que Deus, se ele quiser, ele pode fazer isso, e mesmo assim ele não vai mudar de ser, ele não vai mudar, né, de ser Deus. Por exemplo, Herodes Antípanes, né, no Atos dos Apóstolos, diz que veio um anjo do Senhor e ao tocar Herodes, Herodes foi comido por vermes, né? Então, se Deus quiser, ele faz, mas na minha concepção, naquilo que é o meu pensamento com relação a essas coisas, não é Deus que está castigando ninguém, né? Até ele pode fazer das consequências dos nossos atos uma correção. E a gente vai ver isso, né? Na carta aos Hebreus, que eu pedi para vocês separarem, né? Hebreus capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte, né? Lá em Hebreus diz assim: vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando ele te repreende. Né? Hebreus capítulo 12, versículo 5, tá certo? Eu vou retomar, porque talvez vocês aí não tenham conseguido pegar. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos. Então, Paulo está perguntando, vocês esqueceram a correção que foi dirigida a vocês como filho? Então, veja, um pai não castiga o filho. Quando nós usamos a expressão castigar, isso não é um castigo porque nós somos masoquistas. Isso não é um castigo porque nós gostamos de ver nossos filhos sofrerem. É uma correção. Agora usamos a palavra castigo porque essa palavra castigar causa um impacto maior e provoca um temor, um medo maior para a pessoa que está sofrendo a correção ficar certa de que se ela agir mal, ela será corrigida. Então veja, ele diz, meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando ele te repreende. Olha, veja que a coisa muda, não é castigo. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor educa a quem ama. Então veja, aquilo que nós aparentemente pensamos que é castigo de Deus, mesmo que seja uma correção fraterna de Deus, é porque ele nos ama. Veja, pois, versículo 6 de Hebreus capítulo 12, pois o Senhor educa a quem ama e castiga, olha, a palavra castigar chegou aqui de novo, castiga a quem acolhe como filho. Esta palavra castigar, eu digo, volto a dizer a vocês, ela se coloca no contexto bíblico porque ela implica a quem está ouvindo que existe uma correção e que existe alguém que é superior que vai nos punir, né? Podemos assim até usar a expressão, por aquilo que nós estamos fazendo, né? Então é mais ou menos isso. Ele diz, versículo 6, pois o Senhor educa a quem ama e castiga, corrige a quem acolhe como filho, né? É para a vossa correção que sofreis. É para a vossa correção que sofreis. Meus amados irmãos, o que nós estamos sofrendo agora, na atualidade, nestes dias, é para
a nossa correção. É para nós aprendermos a sermos seres humanos melhores, né? É para nós aprendermos a sermos pessoas mais de Deus. Porque nós, infelizmente, nós estamos acostumados, meus irmãos, a olhar somente para o nosso umbigo. Quantos de nós levamos toda a nossa vida olhando apenas para o nosso umbigo? Olhando apenas para o nosso umbigo. Veja, por exemplo, hoje eu tive que ir em São Lourenço fazer algumas compras, algumas coisas de compra, né? Algumas verduras, algumas frutas, principalmente por causa de Maria, minha filha, 2 aninhos que eu tenho em casa, eu tenho que cuidar dela. Então eu fui até as compras em São Lourenço. E São Lourenço, num espaço curto, talvez aí uns 500 metros que eu andei, né, de um extremo do centro ao outro extremo, eu encontrei pelo menos 3 ou 4 famílias de venezuelanos. Então veja, venezuelanos, meus irmãos, que foram expulsos por causa da ditadura comunista miserável que está dentro do país deles. Foram expulsos e vieram para o Brasil. Essas pessoas, essas famílias, nós víamos essas pessoas no centro do Recife, ou ali próximo a Caxangá, naquelas localidades ali. Mas como tudo está lá fechado, veja que essas pessoas, elas migraram para São Lourenço. Meus amados irmãos, a partir de hoje foi dito que restaurantes, lojas, lanchonetes, salões de beleza, tudo será fechado. Aí eu pergunto a você, para onde irão essas famílias de venezuelanos pedir esmola? Para onde elas irão? Nós precisamos aprender com esta crise, meus irmãos, que existe uma comunidade humana, que existe pessoas que são da mesma espécie. Nós somos seres humanos, nós fazemos parte de uma comunidade. Eu acredito que nós precisamos compreender isso, porque nós estávamos simplesmente olhando para o nosso próprio umbigo. O nosso próprio umbigo era o que era a prioridade. A prioridade era o nosso próprio umbigo. E eu pergunto, por exemplo, essas famílias venezuelanas que estavam no centro de São Lourenço hoje, que eu vi, no mínimo 3 ou 4 famílias com crianças, pessoas que nem falam o nosso idioma, apenas com a cambuca pedindo alguma ajuda. Meu irmão, eu estou dentro da minha casa. Eu sou empregado, eu tenho minha carteira assinada, eu estou dentro da minha casa. Mas eu pergunto para você, e esses imigrantes venezuelanos, não somente os daqui que eu vi hoje em São Lourenço. Eu pergunto a você, você que está me assistindo aí agora, o que é que você acha que vai acontecer com essas pessoas? Esses venezuelanos que estão aqui no centro de São Lourenço e que a partir de hoje vai ser fechada a grande parte dos comércios vai ser fechado. Eu estou na minha casa, você acredita também está aí na sua casa. Graças a Deus o meu armário tem o suficiente até o final do mês. E se Deus quiser, eu irei fazer compras o mês que vem. Mas e esses irmãos? Ah, mas são de outro país. Mas é irmão, é comunidade humana, faz parte da raça humana. Então, quando a Bíblia vem nos ensinar, versículo 8, se estáis privados da correção, versículo 7, melhor dizendo, Hebreus 12, versículo 7, é para a vossa correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Qual é? Eu pergunto a você que me escuta que é pai, ou você que me escuta agora que é mãe. Qual foi dos filhos que você viu que estavam andando por caminhos errados que não foi corrigido por você? Né? Dorinha está aí assistindo. Eu pergunto, Dorinha, qual das filhas você não corrigiu? Ou você corrigiu as duas? Né? Qual dos filhos? Quais dos nossos filhos que nós não corrigimos quando estão errados? E eu pergunto, você que é pai, você que é mãe, quando você corrigiu o seu filho,
Vou usar até a expressão que não cabe para Deus, mas eu vou usar. Quando e qual foi os seus filhos que você não castigou para discipliná-los? Então vejamos aqui, versículo 8. Se estáis privados da correção, da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Então veja o que o versículo 8 de Hebreus 12 está dizendo. Se alguém hoje está privado desta correção que está acontecendo no mundo, volto a dizer, não foi Deus quem enviou o vírus. Se ele quisesse, ele poderia enviar e continuaria sendo Deus, não mudaria nada, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer, quando quer, a hora que quer. E se ele quisesse matar toda a humanidade, ele poderia, e ele não deixaria de ser Deus por isso. Ele não deixaria de ser Deus, ele continuaria sendo Deus, e continuaria sendo o mesmo Deus de sempre, sem mudar nada nos seus atributos. Seria ele ainda Deus justo, santo, misericordioso. Não mudaria nada. Onipotente, onisciente, onipresente. Seria o mesmo Deus de sempre. Nada mudaria. Absolutamente nada iria mudar. Então, meus amados irmãos, o versículo 8 da carta aos Hebreus, do capítulo 12, diz: se você está privado da correção da qual todos participam, então sois um bastardo. Sois um bastardo e não filho. Então Dorinha está dizendo aqui que corrigia as duas filhas. E eu pergunto, Dora, com uma palavra só me diga aí, a correção que você dava a Riso e a Rosália, era porque você odiava ou porque você amava? Coloque aí, ódio ou amor, no comentário. Você odiava ou amava? Coloque aí, era por ódio ou por amor? A correção que você fazia nas suas duas filhas. Então, meus amados irmãos, quando nós estamos vivendo um tempo como este que estamos vivendo... Eita, minha filhinha acordou, é? Eu vou ter que interromper aqui, acabou de acordar. Me espera um pouquinho aí, gente, que eu volto, tá bom? Me espera um pouquinho aqui, rapidinho, eu vou voltar. Oi, meu amor. Tu acordou, foi? Quer sair aí? Aham. Bora, vem. Quer ir pra mamãe? Quer ir pra mamãe? Vai mandar tu pra mamãe, viu? Pessoal, tô voltando aí, viu? Pronto, voltei, gente. Tem alguém aí ainda? Vocês ainda estão aí? Olha, Dora colocou aí que a correção era por amor, né? Muito bem, a correção era por amor. E eu sei que de fato era por amor. Então, Deus, meus amados irmãos, Ele está dizendo aqui, olha, versículo 8 do capítulo 12 da carta aos Hebreus: se estás privado da correção da qual todos participam, então tu és um bastardo e não filho. Então, se alguém está isento dessa correção, ou seja, alguém começa a dizer assim: eu particularmente não estou sendo corrigido em nada. Então, meu irmão, pergunta a você, então você não era nem para estar aqui, você já era para estar no céu. Se nós que estamos aqui, seres humanos, vivendo nessa terra, que somos egoístas, que somos pessoas que olhamos para o nosso próprio umbigo, e a situação atual tem provado isso, né?
Se nós que estamos aqui somos pessoas que o tempo todo nós só pensamos em nós mesmos, não pensamos em ninguém, e você está dizendo que você não tem motivo nenhum para ser corrigido por Deus, então a pergunta que fica é essa: você é um santo, você não era nem para estar aqui, era para estar no céu. Então ele diz, versículo 8 de Hebreus 12, né? Boa tarde, primo. Desejo tudo de bom para você e sua família. Igualmente, Silvano Cabral, Deus abençoe, né? Deus abençoe, Deus abençoe. A gente está partilhando um pouquinho aqui, né, sobre a palavra de Deus. Então, voltando aqui, capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo 8. Se estáis privados da correção da qual todos participam, então sois bastardo e não filho. Versículo 9. Nós tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e os respeitávamos. Olha, ele está dizendo, todos nós tivemos pais humanos para nos corrigir, e nós respeitávamos nossos pais. Quem não respeitou a correção dos pais se deu mal, ou se deu ou se dará mal. O filho que não respeitar a correção do pai, que não acolher o castigo do pai, aqui falo do pai terreno, se dará mal. Ele diz, nós tivemos, versículo 9, nós tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e os respeitávamos. Não haveremos de ser muito mais submissos ao Pai dos Espíritos, a fim de vivermos? Ele diz, se nós tivemos os pais terrenos, né, e respeitávamos nossos pais, porque nós não devemos respeitar o Pai dos céus, né? Estamos precisando de pessoas igual a você, que Deus te ilumine. Ô primo, valeu, muito obrigado, né? Mas aqui eu estou fazendo somente o possível para ajudar as pessoas, né? Não é que eu sou exemplo para ninguém. Eu estou aqui só evangelizando, né? Só evangelizando, né? Luciana também está dizendo aqui, boa tarde, obrigado pela orientação. Então, vê só, voltando aqui ao texto, né? A palavra de Deus diz assim, se nós tínhamos os pais terrenos para nos corrigir, e nós obedecíamos nossos pais e nos dávamos bem, por que nós não vamos aceitar a correção de Deus, né? Volto a dizer, não foi Deus que mandou o coronavírus. Não é Deus que mandou o Covid-19. Apenas nas situações que nós, homens desobedientes, praticamos, nela mesmo Deus usa da sua providência para nos corrigir, né? Então vejam só, meus amados irmãos, continuando aqui, versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que lhes parecia bem. Então, os nossos pais terrenos nos corrigiam por pouco tempo, o tempo que ele tinha. Por exemplo, meu pai e minha mãe, hoje em dia, entre aspas, eles já não me corrigem mais. Por quê? Porque agora eu estou casado, estou na minha casa. Mas mesmo assim, se um dia eu precisar ser corrigido por eles, eu sei que eles irão me corrigir. E mesmo eu já estando na minha casa, com a minha família constituída, eu tenho que obedecer a correção dos meus pais. É mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Veja, um dos mandamentos de Deus, honrar pai e mãe. Então, meus amados irmãos, este entre os 10 mandamentos é o único mandamento que, se nós obedecermos ele certinho como Deus pede, nós temos uma promessa para este mundo. Ele diz, honrai pai e mãe, para que tenhas longos dias de vida sobre a terra. Então, fica muito claro que muitas pessoas que estão morrendo jovens é porque não estão honrando pai e mãe. Ou seja, não estão sendo submissos à correção dos seus pais. E, infelizmente, caem na desgraça do pecado. E o que é que o apóstolo Paulo diz escrevendo aos Romanos? O salário do pecado é a morte. Mas a obediência a Deus é vida e vida plena. Então, continuando, né, para não ficar tão longo essa live,
e aqui eu já estou com 34 minutos, continuando, ele diz assim, no versículo 10: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que lhes parecia bem. Aí ele diz: Deus, porém, nos educa, olha, nos corrige, nos educa para nosso bem, a fim de nos comunicar sua santidade. Então, tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, dentro dessa situação, na providência divina, de uma maneira misteriosa, Deus manifesta para nós a sua santidade. Deus revela para nós, através dessa pandemia, a sua santidade. Como? Levando as pessoas que estavam tão envolvidas com redes sociais, que estavam tão envolvidas com coisas do mundo, que estavam tão envolvidas com novelas, que estavam tão envolvidas com minisséries nas TVs, que estavam tão envolvidas com tantas coisas. Isso tudo nos vem como, vamos dizer, um retiro espiritual, aonde Deus vem manifestar para nós a sua santidade. Nós que estávamos, cada um de nós, dentro da nossa bolha particular, agora nós temos momentos extraordinários que há muito tempo nós não víamos. Por exemplo, ontem eu e minha esposa, nós fomos fazer uma oração, nós fomos rezar o Santo Terço, pedindo a Deus, por meio da intercessão de Nossa Senhora, que nos ajudasse, a viver essa pandemia de maneira melhor. E de repente, a minha filhinha, 2 aninhos de idade, disse assim: pai, vou pegar meu terço, tá? Vou pegar meu terço. E nós já estávamos rezando ali, acho que o 2º ou 3º mistério, e ela disse: eu vou pegar meu terço. Ela foi procurar o terço dela, quando de repente eu disse: tá aqui teu terço. Aí eu dei o terçozinho a ela. Meu irmão, minha irmã, nós estávamos rezando ali diante da nossa filha, e ela já estava aprendendo, ela já rezava a Ave Maria conosco. De repente ela se colocou no 5º mistério, eu me coloquei de joelhos, ela se colocou também de joelhos. Eu não tinha feito isso ainda com ela. A minha esposa, que sempre a colocava para mamar, para ninar e dormir, é quem reza com ela. E nós fizemos isso em família há muito tempo. A última vez, aqui uma revelação muito privada, muito particular, minha esposa reza, faz as orações dela, eu também faço a minha, mas a última vez que nós rezamos juntos mesmo, foi uma novena que nós fizemos enquanto ela estava grávida. Você sabe o que é isso? 2 anos atrás. Rezamos algumas vezes uma Ave Maria, rezamos algumas vezes algo assim muito rápido. Mas para sentarmos ou rezarmos mesmo, foi há 2 anos atrás, uma novena que fizemos de uma amiga que nos deu essa novena para rezarmos quando ela estava grávida. Então, Deus está nos corrigindo. Ele continua no versículo 10. Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, nossos pais terrenos, segundo o que lhes parecia bem. Deus, porém, nos educa para o nosso bem, a fim de nos comunicar a sua santidade. Toda correção, com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Então, versículo 11, Hebreus 12, versículo 11. Toda correção com efeito no momento, ou seja, no ato da correção, ali quando alguém está sendo corrigido, quando alguém está sendo castigado, não parece motivo de alegria. Pelo contrário, parece tristeza. Não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Aí ele continua dizendo: depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Então, depois de toda essa tribulação, depois de toda essa correção de Deus para conosco, com certeza, agora nós pensamos, isso não é alegria, isso não tem alegria nenhuma. Não existe alegria alguma em ser atacado o mundo todo por uma pandemia. Não existe alegria nisso. Isso tudo aparentemente só dá para ver tristeza, só dá para ver desgraça, só dá para ver desânimo. Mas ele está dizendo: depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados
E aqui todo o mundo todo está sendo exercitado nessa correção. Um fruto de paz e de justiça. Então nós vamos aprender a ser pessoas melhores, meus irmãos. Se eu ou você que estamos passando por essa pandemia, depois dela, aqueles que pela graça de Deus, aqueles que pela misericórdia de Deus, por algum motivo, porque aqueles que vivem, aqueles que sobreviverem a isso, é pela misericórdia de Deus. E aqueles que morrerem, de alguma maneira, a misericórdia de Deus também está agindo neles. Eu não sei como. Aí você não me pergunta. Pergunta a Deus. Eu não sei como. Né? Estão ali experimentando a misericórdia. Como eu não sei. Talvez naquele momento pareça uma desgraça. Mas pode ser aquilo ali o suficiente para salvar a alma. Eu não sei se eu vou contrair a doença, não sei se você que está me ouvindo vai contrair, eu não sei de nada. Eu só sei que toda a correção no início parece tristeza, mas depois nós percebemos que ela produz para aqueles que foram exercitados um fruto de paz e de alegria. Capítulo 12, versículo 12 de Hebreus. Por isso, reerguei as mãos enfraquecidas. Tuas mãos estão enfraquecidas? Faz tempo que você não ajunta para rezar? Faz tempo que você não se coloca diante de Deus e ora com tuas mãos? Ou até mesmo você faz tempo que não levanta a sua mão para rezar? Faz tempo que você não levanta a sua mão para dizer: Senhor, Pai eterno e todo-poderoso, eu estou aqui, eu sou teu filho. Faz tempo que você não diz isso? Faz tempo que você não utiliza do seu corpo para manifestar a Deus uma oração? Ele está dizendo: reerguei as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos. Aqueles que não se conseguem. Você imagina uma pessoa que não consegue ficar em pé. Rosália está dizendo aqui: não vejo a hora de chegar o para quê, né? Para que tudo isso? Vai chegar, eu sei que vai chegar. Também não vejo a hora, né? Não vejo a hora. Né? Eu não vejo a hora também, mas vai chegar. Mas no momento o que Deus quer de nós é isso aqui: reerguei as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos. Aqueles joelhos que ficam cambaleando, aquelas pessoas que não conseguem ficar de pé. Ele está dizendo: endireitai vossos joelhos, né? Curvai também, né? Aqui o texto não diz, mas eu estou dizendo: curvai vossos joelhos. Ele diz assim, ó: endireitai os caminhos para os vossos pés. Eu sei que essa correção é para endireitar o caminho para os pés de muita gente. O meu também. Eu também estava andando por caminhos que não eram os caminhos de Deus. Aí você pode dizer: Denis, tu só vai na igreja. Oh, meu irmão, às vezes a gente está na igreja, mas às vezes dentro de nós existem coisas que não é de igreja. E eu digo a você, eu também preciso endireitar os meus caminhos. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Endireitai os caminhos para os vossos pés, a fim de que o que é manco não se extravie, mas antes seja curado. Se você é manco, se você está andando manquejando por outros caminhos que não é os caminhos do Senhor, corrija os seus pés. Corrija os caminhos para os pés de quem é manco, para que o manco não tropece, mas pelo contrário seja curado. Meus amados irmãos, veja o que diz a carta de São Tiago. Eu vou ler bem rapidamente o texto, porque muitas vezes as pessoas ainda insistem em dizer que é Deus que está castigando a humanidade. Mas veja o que diz aqui Tiago a respeito da provação. São Tiago, capítulo 1, versículo 12. São Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. Bem-aventurado serei eu, bem-aventurado será você, mulher, homem, que suporta com paciência a provação. É difícil, meus irmãos. Às vezes eu fico aqui, meu Deus do céu, eu fico angustiado, eu fico
Eu fico sem paciência, eu fico nervoso, eu fico ansioso vendo o que está acontecendo no mundo. Mas São Tiago está dizendo para nós, né? São Tiago está dizendo para nós aqui, né? Bem-aventurado o homem e a mulher que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então veja, nós vimos que Deus corrige a quem ama, e a correção aparentemente parece um castigo, né? Parece um mal. Mas ele está dizendo aqui, Tiago, né? Paulo dizia lá que a correção às vezes no momento parece uma desgraça, parece um castigo. Mas na verdade é o amor de Deus sendo manifestado, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Léo chegou. Vou ler o comentário de Léo aqui porque é bem interessante, viu? O comentário de Léo diz assim: ó, estamos vivendo o nosso exílio. Recomendo que seja na presença de Deus durante este isolamento social. Ele irá nos socorrer e livrar conforme sua vontade divina. Boa tarde a todos que acompanham e a você, Denis Alves de Moura Moura. Obrigado, Léo. E de fato é o nosso exílio. E eu estou aqui partilhando, Léo, que nesse exílio Deus nos corrige. Deus vem nos moldar. Olha, meus irmãos, Léo falando desse exílio aí, me fez lembrar agora Deuteronômio capítulo 8. Eu não vou ler aqui porque o livro já está com mais de 40, o vídeo já está com mais de 40 minutos. Eu não vou ler aqui, mas leia em casa. Pegue a sua Bíblia ou anote aí no papelzinho Deuteronômio capítulo 8. Fala o porquê Deus levou o povo para o deserto. Lá ele vai dizer. Você que me escuta agora, leia Deuteronômio capítulo 8. Não agora. Quando terminar o vídeo você vai lá. Quando você for rezar mais tarde você lê, né? Então veja. Voltando aqui. São Tiago capítulo 1 versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então Deus nos ama, e aqueles que amam a Deus, depois de provado, receberão a coroa da justiça. Versículo 13. Ninguém ao ser provado, né? Ninguém ao ser provado deve dizer: é Deus que me prova, né? No sentido de dizer assim: é Deus que mandou o Covid-19, é Deus que mandou o coronavírus. Veja o que ele diz: ninguém ao ser provado deve dizer: é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal. Então, se Deus estivesse realizando um mal, Deus estava sendo o autor do mal, e Deus não pode ser provado pelo mal. Diz o autor da carta de São Tiago, né? São Tiago diz: pois Deus não pode ser provado pelo mal, e a ninguém provar. Então Deus não prova nesse sentido de dizer que é Ele que manda o mal. Eu não posso, nem você pode dizer que foi Deus que mandou o Covid-19, o coronavírus. Tem pessoas aqui nas redes sociais dizendo que é castigo porque no carnaval o povo fizeram besteira, não sei o que, coisa e tal. Pode ser uma correção mediante a providência divina nas consequências da desobediência do povo. Mas dizer que foi Deus que fez isso, não podemos dizer. Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém provar. Versículo 14 de Tiago, capítulo 1. Antes, cada um de nós é provado pela própria concupiscência. O que é concupiscência? Veja só. Quando Adão e Eva viviam no mundo antes do pecado, eles eram perfeitos. Eles tinham todos os dons, chamados dons preternaturais, conhecimento de Deus perfeito, harmonia conjugal perfeita, harmonia com a natureza perfeita, conhecimento das ciências humanas perfeita, conhecimento daquilo que a natureza produz com perfeição. Tudo era perfeito.
fé perfeita, tudo. O que é que acontece? Quando Adão e Eva pecaram, consequência do pecado, né, entrou em nós o pecado original. E ao acontecer o pecado original, toda a raça humana foi acometida por uma coisa chamada concupiscência. Ou seja, entrou na natureza humana, consequência do pecado de Adão e Eva, a concupiscência. E o que é a concupiscência, né? O que é a concupiscência? Eu vou até grifar aqui. O que é a concupiscência? A concupiscência é aquilo que existe dentro de mim e de você que nos inclina a desejar o mal, que nos inclina para o pecado. Ou seja, dentro de nós existe uma inclinação para o mal. Como também dentro de nós existe um desejo natural do Criador. E por isso muitas vezes pessoas que nem foram evangelizadas, que nem ouviram falar de Jesus, têm uma manifestação religiosa, uma manifestação de culto, realiza algumas práticas de oração, mesmo que não seja oração cristã. Por quê? Porque dentro da pessoa existe um desejo de Deus, um eco, algo que busca Deus, mesmo sem ele perceber. E o Catecismo da Igreja, no parágrafo 27, diz que é exatamente por isso que o homem é um ser religioso. Porque o homem, dentro dele, Deus deixou dentro do homem um desejo de Deus. Por quê? Porque o coração do homem, existe dentro do coração do homem um abismo infinito que só pode ser preenchido por Deus. E da mesma maneira, existe no coração do homem a concupiscência, a inclinação para o mal. Traduzindo para você de maneira bem clara, aqui numa historinha, é aquela história que um garoto perguntou ao avô por que tinha pessoas que faziam o bem e por que tinha pessoas que praticavam o mal. Aí o avô daquele garotinho, para explicar ele de maneira bem pedagógica, porque existia pessoas boas e pessoas que praticavam o mal, pessoas que praticavam o bem e pessoas que praticavam o mal. O avô daquele menino disse assim, é porque dentro de nós, aí tocou no peito do garotinho, do netinho dele, disse, é porque aqui dentro de nós existem dois lobos, um lobo branco e um lobo preto. E aqui não é racismo, viu, gente? Pelo amor de Deus, essa questão de racismo às vezes enche, né? Porque a gente não pode falar nada, que tudo é racismo. Então o avô disse, porque dentro de cada pessoa existe um lobo bom e um lobo mau. Aí o avô perguntou para aquele netinho, né? Quem vencerá? Quem sairá vencedor? O lobo preto ou o lobo branco? O lobo mau ou o lobo bonzinho, né? E aquele garotinho disse assim, eu não sei, vovô. E o avô disse assim, quem sairá vencedor é aquele a quem a pessoa alimentar mais. Então, dentro de nós existe um eco, né? Como diz o Catecismo da Igreja, existe um desejo de Deus, como também existe dentro de nós a concupiscência. Ou seja, o desejo de Deus é o lobo branco e a concupiscência é o lobo mau. E quem vai sobressair na nossa vida? Quem é que vai sair vencedor na nossa vida? É o desejo de Deus ou a concupiscência? Aquela a quem nós alimentarmos mais. Se nós buscarmos alimentar em nós o desejo de Deus com a oração, com a leitura da palavra, com uma partilha como essa e com tantas outras coisas, tenho certeza que quem sairá vencedor vai ser o homem espiritual. Agora, se nós buscarmos alimentar aquilo que é o desejo da concupiscência, ou seja, os vícios, né? A prostituição, o roubo, a desordem, a desobediência, o egoísmo, como nós estamos vendo nesse momento agora, o egoísmo, quem vai sair vencedor será a concupiscência. Então, São Tiago está dizendo, capítulo 1, versículo 14 de São Tiago, ele diz, antes cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido em nós o pecado, dá a luz ao pecado. E o pecado, atingindo o termo,
atingindo o termo, ou seja, atingindo o auge, gera a morte. Então, o que está acontecendo no mundo hoje é fruto da concupiscência do homem. O homem, na concupiscência, inclinado apenas para o mal, buscando viver somente olhando para o seu próprio ego, para o seu próprio umbigo, gera consequências por meio desta concupiscência que produz o pecado, e o pecado, alcançando a idade adulta, podemos assim dizer, alcançando o máximo, né? Alcançando o clímax, gera morte. Então não venha dizer que foi Deus que mandou o Covid-19, não venha dizer que é o apocalipse, não venha dizer que é o fim do mundo. Pode até ser o princípio do fim, mas eu acredito que ainda não é o fim. Mas isso tudo é fruto do egoísmo humano, é fruto da concupiscência que existe em nós, é fruto do pecado. E o pecado, agindo em termo máximo, gera morte. E quantas mortes estão sendo geradas? Então, meus amados irmãos, é isso que eu queria partilhar com vocês. A concupiscência, o pecado, não é o apocalipse, não é o fim do mundo, não é Deus que está nos castigando. Deus apenas está nos corrigindo dentro daquilo que nós praticamos. Escolhemos o mal, receberemos o mal. Escolhemos o bem, receberemos o bem. Por isso, está lá em Apocalipse, ou melhor, está lá em Deuteronômio também, não lembro agora qual é o capítulo, parece que é o capítulo 31, que diz assim, Deus dizendo, hoje eu coloco à tua frente, hoje eu coloco diante de ti o bem e o mal. O bem para que tu vivas e o mal para que tu morras. E ele diz, escolhe pois o bem para que vivas. Então Deus é tão amoroso para conosco que ele coloca a pergunta, né? Ele faz a pergunta na prova e depois ele vai lá e dá o gabarito. Deus é assim, olha, está na tua frente hoje o bem e o mal. Aí ele vai e diz, mas escolhe o bem para que tu vivas. Então Deus está dizendo isso para mim e para você hoje, meu irmão, minha irmã. Diante de nós está aí, ó. Quarentena ou não quarentena? Obedecer os conceitos de higiene pessoal e higiene dos nossos utensílios, distância de um para com os outros, obedecer aí ou não? Se não obedecermos, colheremos o quê? O mal, né? Meu amigo Edson escreveu aqui, muitos dizem que o que a humanidade está passando se trata de um castigo de Deus para a humanidade. Mas é bom observar que o Deus que servimos não é rancoroso ao ponto de nos castigar. Devemos sim ter a certeza de que Deus é amor. Ele não castiga, mas corrige, porque nos ama. A nós resta amá-lo, louvá-lo e bendizê-lo, pois ele nos amou primeiro. Esse período de isolamento deve servir para nós como um momento propício a buscar mais a Deus e observar, cuidar daqui em diante nossos atos, faltas, culpas, para alcançar o santo perdão e com isso o reino dos céus. É exatamente isso que eu quis colocar aqui, Edson. Muito obrigado pela tua contribuição. Deus abençoe. E todos vocês que me ouviram, compartilhe esse vídeo aí. Quem ainda está aí me ouvindo, que não me conhece, que não conhece o meu canal do YouTube, eu tenho um canal no YouTube. E o meu canal no YouTube é Jesus é o Caminho. E está aí o mesmo nome do meu Facebook. Lá no YouTube está assim, você me encontra lá assim, Jesus é o Caminho, Denis Alves Moura. Caso você tenha dificuldade de encontrar lá no YouTube, é só você ir aí em um dos links que eu coloco aqui, como por exemplo, aí abaixo está o link do quarto domingo da quaresma, onde eu fiz um vídeo, está lá no YouTube, falando sobre as leituras, falando sobre a homilia, né? Eu digo homilia, mas na homilia, quem faz a homilia é padre. Eu faço uma reflexão sobre a liturgia da palavra dominical
É só você ir lá. E tem muitos outros vídeos, perguntas e respostas, pregações, formações, testemunhos do Padre Reginaldo Manzotti, testemunhos meu, né? Então, se você não conhece, vai lá. Se você não conhece, a partir de agora, vai lá, passe a conhecer, se inscreva no canal. É só você ir lá embaixo, tem um nomezinho, tem escrito assim em vermelho, inscrever-se. Você clica em inscrever-se. Quando você clicar em inscrever, automaticamente você vai ser notificado para que você clique no sininho. Aí você vai clicar no sininho, e quando você clicar no sininho, ele vai dar 3 opções: receber todas as notificações, receber algumas notificações ou não receber nenhuma notificação. Aí você clica lá em receber todas as notificações, porque quando eu lançar um vídeo novo no meu canal, você vai receber a notificação no seu celular ou no seu computador e você vai poder assistir. Então, Deus abençoe vocês, e eu convido a todos que estão aí rezarem comigo. Se você é católico, se você não é, só escuta, ou se quiser também reza, porque nesse momento de pandemia, Deus é tão maravilhoso que Ele está fazendo pessoas que deixaram de acreditar na Santíssima Virgem, na intercessão da Santíssima Virgem, e estão aí rezando, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Deixa aí teu comentário aí no vídeo, né? E eu vou deixar o vídeo para, se você quiser depois fazer uma sala de vídeo aí no YouTube com algumas pessoas que você conhece, vê de novo. Se você chegou no finalzinho do vídeo e não viu tudo, vai lá, coloca lá a sala de vídeo e assiste novamente, compartilha, convida outras pessoas para assistir esse vídeo, porque é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Não é o apocalipse, não é o fim do mundo, e muito menos é Deus que está nos castigando. Possa até ser que Ele esteja, eu acredito mais assim, né? Eu creio que é isso, que é uma correção de Deus mediante as nossas escolhas, mediante aquilo que nós estamos fazendo. O mundo tem que se dar conta que existe um Deus no céu que governa tudo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.